Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e foi colocada a autoridade sobre os seus ombros. E o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso e Pai da eternidade, lhe deu o nome de Príncipe da Paz. Note bem a forma como o texto de Isaías 9, verso 6 é vertido, seguindo aqui estritas regras gramaticais. O profeta diz que um menino nasceu, em seus dias, porque foi usado aqui o tempo passado. Um filho foi-lhes dado, naqueles dias, pelo uso de uma forma verbal passiva, também no passado. Quanto ao nome, ou melhor, ao título aqui mencionado, Príncipe da Paz, teria-lhe sido dado pelo próprio Deus, segundo nosso texto. O texto hebraico diz Vaikra, e chamou, e deu nome. Porém, se não olharmos a sequência do verso, não sabemos a quem se refere, quem faz a ação. Vaikra é uma forma verbal masculina, ele chamou, ou ele deu nome. Assim, quem faz a ação, isto é, quem dá nome ao menino recém-nascido, é aquele que o profeta determina na sequência como sendo o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai da eternidade. E o nome mencionado aqui, isto é, o título, é Príncipe da Paz, pois o termo nome está no singular. Não é correto, então, pensar que maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, sejam aqui nomes do menino, pois se assim fosse, nosso texto diria nomes, e não nome no singular. Desta forma, o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, chamaria o menino de Príncipe da Paz. Notoriamente, isto é um título e evoca uma qualidade da criança recém-nascida, como é de se pensar. Aqui também, segundo o pensamento judaico tradicional, temos uma referência ao rei Ezequias. Vide Urashi, comentário sobre Isaías 9:6. Mas de que forma o rei Ezequias poderia cumprir bem o papel de um príncipe da paz, neste contexto? Para que bem se observe isso, nós devemos ler 2 Crônicas 32, 22 e 23. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Eterno, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Na passagem de 2 Crônicas 32, 22 e 23, há dois pontos que precisam ser salientados. Houve um livramento das mãos das potências estrangeiras e, como resultado, muitos trouxeram coisas preciosas a Jerusalém, sendo que o reino judaico foi então exaltado aos olhos das nações. São exatamente estas algumas das características de um futuro reino messiânico, de acordo com as fontes tradicionais. O Messias trará, segundo se diz, livramento a Israel das mãos dos seus inimigos. Veja Ezequiel 38 e Zacarias 14, por exemplo. Lemos também em Isaías 60, 1-6 e Ageu 2, verso 7, que as nações virão a Jerusalém, trazendo com elas as suas preciosidades em tributo e honra. Isaías 9, verso 6, também nos diz que foi colocada a autoridade sobre os seus ombros. A expressão vertida como autoridade é extremamente rara no texto bíblico. Só ocorre aqui e no verso seguinte. O termo misrá está vinculado à ideia de ofício, posto ou cargo, em especial de um príncipe. Quando o texto diz que sobre seus ombros foi colocada a autoridade, usa-se uma expressão que, via de regra, é usada quando uma pessoa é honrada com uma posição ou elevada à mesma. Pela raiz, pode-se aludir que tal posição está, neste caso, vinculada à condição de realeza, investidura de poderio real, cargo de liderança monárquica. No verso 7 lemos:
para o aumento do domínio e da paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para prepará-lo e para sustentá-lo com juízo e justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Para isso, nosso texto nos diz que a ele, a este menino, foi dado o título de Príncipe da Paz, para que seu domínio se expandisse e que a paz pudesse ser duradoura. O príncipe em questão deveria ocupar o trono de Davi, a fim de que ele fosse estabelecido e fortalecido segundo a justiça. E isto seria feito, diz o profeta, desde agora, isto é, desde seus dias e para sempre. Porém, esse para sempre não precisa significar eternidade, pois, por exemplo, em 1 Samuel 1:22, Hana diz que seu filho deveria ficar no santuário ad olam, para sempre, sem, é claro, implicar em eternidade. A esta altura, certos pontos são inescapáveis ao cumprimento dessas passagens. O menino seria contemporâneo de Isaías, pois ele diz: um filho se nos deu, usando o tempo passado. Ele promoveria a paz e não a espada. Ele seria príncipe da paz. A sua função seria pacificar e não lançar fogo na terra. Mas de que forma Ezequias cumpre isto? Porque ele promoveu a paz entre as tribos de Israel, buscando uni-las no cumprimento dos mandamentos da Torá, segundo Crônicas 31-27. Nos seus dias, muitas nações foram invadidas e completamente devastadas pelos assírios. O reino de Judá, entretanto, teve paz todos os dias de Ezequias. Segundo Crônicas 32, 22-23. Fica evidente, então, que o reinado de Ezequias serve bem como um prenúncio de um futuro reino messiânico, onde haverá paz abundante e onde finalmente as tribos de Israel estarão unidas para sempre num concerto de paz. Isaías 11, 1-12, Ezequiel 37, 21-28. Nosso texto fala claramente de alguém da família real e que ocuparia o trono de Davi, isto é, de alguém que teria ancestralidade entre a nobreza do reino de Judá e que não teria impedimento algum para exercer o seu posto. O texto fala de alguém que seria um homem normal, sem nenhuma condição sobrenatural, divina ou coisa que o valha. Ele seria responsável por promover a paz que simbolizaria o advento de um futuro líder judeu que ampliaria esta paz até o fim dos tempos e em todo o mundo. Mas atente para o fato de que ele não seria o fundador de uma religião que, em vez de paz, promoveria guerras e desunião. Seria, sim, um monarca humano que, sob as bênçãos de Deus, renovaria a esperança numa era de ouro de paz e prosperidade para todos. A importância do rei Ezequias é muito grande em todo o contexto bíblico devido às inúmeras reformas religiosas que ele promoveu, destruindo altares pagãos e inclusive queimando a imagem de Nehushtan, a serpente de bronze que era adorada pelos israelitas, segundo Reis 18:4. E por que ele fez isso? Porque o propósito daquela peça não era, é claro, de ser servida ou cultuada como uma divindade, como um deus levantado ou erguido no deserto, a fim de que as pessoas usassem isto como um símbolo de fé. Como houve perversão do propósito, ele ordenou que a peça fosse destruída. Idêntica aversão à idolatria é que os judeus esperam do Messias, e não comunhão com ela. A importância de Ezequias como um tipo messiânico é tamanha que o Talmud discute até mesmo a possibilidade dele ter sido o Messias. Como podemos ler, por exemplo, em diversas passagens do Tratado Sanhedrin 94a. Nessas passagens, os sábios especulam sobre a intenção que Deus teria tido de designar Ezequias como rei Messias. Outros sábios foram ainda mais longe, como o grande Rabi Hillel, que disse que nenhum Messias viria para Israel, porque os judeus já haviam desfrutado dele nos dias de Ezequias, rei de Judá. Sanhedrin 99a. Existem várias opiniões a respeito do significado desta declaração. Alguns dizem que isso significa que a redenção não será trazida por meio de uma pessoa, mas pelo próprio Deus. O Rashi, por exemplo, escreveu isto.
Outros explicam que Rabi Hillel acreditava que o povo judeu não seria redimido. O Ramá pensava assim. Ainda outros explicam que isso significa que o povo judeu não teria mais direito ao Messias, visto que as recompensas descritas nas profecias já teriam sido apreciadas de todo durante o reinado do grande Ezequias. A despeito de todas essas discussões, uma verdade permanece inalterada, a de que ele foi o maior rei que os judeus já puderam ter em seus dias, como nação independente. Pois, como se lê, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Segundo Reis 18, verso 20. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.